Fala galera da Igreja no Gama, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, tá? Desse nosso curso de autoliderança, dessa nossa série de vídeos sobre autoliderança para você que é jovem ou para você que quer aprender mais sobre esse conteúdo, beleza? Então vamos lá, vamos focar agora que a ideia é justamente falar sobre um tema extremamente importante, tá? Que é como você alcançar os seus objetivos e como você fazer isso com integridade, como você conquistar aquilo que você deseja. Qual que é o grande segredo, então, para você conquistar aquilo que você quer, aquilo que é o seu objetivo? Beleza? Então vamos lá. A primeira coisa é o seguinte, antes da gente começar, você vai deixar o seu like no vídeo, tem que deixar já porque a introdução foi legal, e você vai se inscrever no canal, fechou? Isso é a primeira coisa que você tem que fazer antes da gente começar a falar sobre qual que é o segredo. E logo de cara, não quero que você espere muito, mas logo de cara eu quero te dizer que o segredo para isso é a disciplina, tá? A disciplina pessoal. Você fazer aquilo que precisa ser feito mesmo quando você não tem vontade, mesmo quando você não tá afim, ou mesmo quando muitas outras coisas estão acontecendo. Beleza? Então o fato é que é o seguinte, você deseja sair de um ponto A, tá, para um ponto B, você quer alcançar um objetivo, eu não sei, poxa, eu preciso enriquecer a minha vida espiritual, eu preciso ter um contato mais leve com Deus. Poxa, eu preciso dar mais atenção para minha família. Poxa, eu preciso construir um relacionamento. Eu preciso crescer o meu negócio na minha vida profissional. Poxa, eu quero emagrecer. Poxa, eu quero melhorar minha saúde, não sei. Tudo isso é extremamente importante, tá? Para você cumprir o teu propósito aqui na Terra e trazer o reino de Deus e pregar mais o evangelho para que as pessoas conheçam mais, para gerar mais influência. Tudo isso é extremamente importante, esse conjunto de fatores. E para isso você precisa da disciplina pessoal. O fato é que, cara, muitas vezes na nossa rotina, no nosso dia a dia, a gente não tá bem para fazer aquilo que precisa ser feito. Muitas vezes a gente, por exemplo, terminou um namoro, ou a gente está triste porque brigou com o amigo, ou porque aquele nosso melhor amigo decepcionou a gente, ou porque a gente está com uma dívida financeira, ou enfim, porque a gente acabou de ser demitido do nosso emprego, a gente não está conseguindo construir, a gente está com uma série de frustrações na nossa rotina, e essa quantidade de frustrações elas nos paralisam muitas vezes, e a gente acaba deixando de fazer aquilo que precisa ser feito. E são nesses momentos, exatamente nesses momentos, em que a gente vê a diferença de uma pessoa disciplinada que faz o que precisa ser feito para uma pessoa que cede às emoções, que cede às influências externas, que cede às circunstâncias e cede às condições. E o fato é que nós precisamos estar focado em um alvo. A gente precisa estar olhando em algo, precisa estar olhando para aquilo, focado naquilo, para que quando vem a adversidade, para que quando vem os momentos difíceis, a gente continue fazendo o que precisa ser feito, tá? E existe uma coisa que é muito interessante, que é você sempre refletir sobre aquilo que você vai fazer de uma forma holística, né? Com uma visão holística, ou seja, olhando para o todo. Poxa, se eu preciso fazer isso daqui, beleza, eu posso não estar feliz agora. E no momento não é assim, eu sei que não é fácil de pensar, mas você pode não estar feliz agora, mas você tem que rodar um. É como se você rodasse um programa no seu cérebro. Se tá muito difícil, busca a recompensa futura. Eu não tô me sentindo bem, faz o que precisa ser feito. Ah, mas fulano de tal não tá bem, eu tô bem, eu não tô bem, fulano de tal tá falando bem, tá falando mal, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo outro, tal, faz. Roda um programa na sua mente, faz o que precisa ser feito, 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 faz agora, começa agora, executa agora, termina isso, faz isso. Percebe? É como se fosse uma proteção para você simplesmente fazer, agir no agora. Evite ao máximo ficar pensando demais no depois ou pensando demais no passado, o que deu errado, o que não funcionou. Foque no agora. Quando você foca no agora em executar aquilo que precisa ser feito, você começa a gerar resultado e você começa a ver esse resultado no médio e longo prazo, de acordo com a sua disciplina. Então é assim que funciona. Ó, até coloquei aqui uma coisa muito interessante que é o seguinte: cuidado com a falsa disciplina. Que esse é um ponto muito importante que você tem que analisar. Que é o seguinte: a gente acabou de falar aqui que mesmo nos momentos difíceis, a gente precisa rodar um programa no nosso cérebro que faz com que a gente faça aquilo que precisa ser feito, independente de estar bem, de estar mal, de os outros estarem falando bem, de não estar. Vamos fazer o que precisa ser feito. Agora, tem um detalhe que é interessante. Muitas pessoas, às vezes, elas fazem uma coisa constantemente, mas com um objetivo que não é íntegro.
E é aí é que entra a falsa disciplina, tá? Vou dar um exemplo para você. Às vezes você está cuidando da sua saúde, né? Tá ali cuidando da sua saúde, está fazendo exercícios físicos, tal, tal, tal. Tudo isso 100% por aparência. Porque você quer ficar bonitão, porque você quer atrair a atenção dos outros, ou bonitonas quer atrair a atenção das outras pessoas. E você faz aquilo ali incessantemente porque você tem aquela necessidade de estar com uma boa aparência para as pessoas. Aquela disciplina buscando a que as pessoas visualizem você. Tá? Primeiro, isso é um problema de identidade. Segundo, isso é um problema de idolatria. E você tá idolatrando aquilo ali. E a idolatria também te dá forças. Você se torna um idólatra tão ferrenho que você vai disciplinadamente buscando resolver aquele problema de autoimagem, resolver aquele problema de identidade para poder cuidar da sua aparência para os outros. Então, antes de olhar para você e falar, assim, não, eu sou uma pessoa disciplinada para isso daqui, identifica o objetivo. Sabe, qual o objetivo que eu tenho em estar fazendo isso que eu estou fazendo? Qual que é o objetivo? Onde eu quero chegar? É um objetivo íntegro? Tem propósito nisso? Ou é só por aparência? Ou eu estou fazendo isso daqui para que as pessoas vejam? Ou eu tô enfim, reflita. Reflita se o que você está fazendo hoje, tá? É a falsa disciplina ou não. Beleza? E aí entra um ponto também que é muito interessante, que é a questão da criação de hábitos, tá? A gente falou inicialmente que, cara, independente, tá? Independente de você estar bem, de você estar mal, do que esteja acontecendo, você precisa fazer o que é necessário, fazer o que precisa ser feito para chegar naquele objetivo. A gente falou que a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Com a falsa disciplina, com querer fazer as coisas buscando uma idolatria ou querer fazer as coisas buscando uma aparência. E aí eu queria falar com vocês agora o seguinte, já que vocês entenderam esses dois pontos, agora vocês precisam entender sobre a criação de hábitos, né? É algo muito interessante, porque é o seguinte, se você parar para observar na sua vida, muitas das coisas que você foi conquistando, elas levaram tempo, né? Levaram tempo, levaram horas de voo, vamos dizer assim. E muita gente fala por aí que não, para você criar um hábito, você precisa pegar uma ação aqui, né, e executar ela por 7 dias, aí você já vai ter um hábito. Só que é o seguinte, isso é um pouco relativo. Por quê? Porque nem todo hábito funciona depois de 7 dias você tentando fazê-lo. Tem hábitos que são mais complexos, que podem levar até alguns meses, tá? Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Não se iluda achando que não, vou fazer isso daqui por 7 dias, depois de 7 dias eu peguei o hábito, tô livre, agora já tô num flow, já consigo já funcionar direitinho. Não, não é assim que funciona. Você precisa entender que às vezes aquele hábito que você está tentando criar, ele demora alguns meses, né? E tem um fator mais interessante ainda que é o seguinte: o hábito que você adquire, um hábito positivo que você adquire, ele pode ser facilmente deixado para trás lá na frente. Então não existe essa de que, eu já peguei aqui, já era, agora eu posso ficar livre, posso ficar à vontade. Isso não é verdade. Não é verdade. Você precisa tomar cuidado para manter aquele hábito constantemente, tá? Constantemente, constantemente. Então é muito interessante você entender isso para que você não se iluda, tá? E para que você não perca aí, enfim, seu tempo achando que é tão simples assim. Eu queria ler um versículo para você, tá? Que é um versículo aqui, 2 Pedro. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. 2 Pedro 1, versículo 5. 2 Pedro 1, 5. Fala assim, ó: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Olha que interessante, ele fala assim, ó: primeira coisa, né? Reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Então você tem que associar a virtude com a fé. E a virtude que ele fala aqui, ó, até anotei, tem um sentido de excelência, tá? Então, algo que funciona bem internamente. Ter disciplina significa mudar de dentro para fora. Então, olha que interessante, ele fala para associar a fé com a virtude. A fé com essa excelência, com algo que funciona bem internamente, sabe, com essa disciplina. Jesus era um grande exemplo disso. Se você observar, Jesus ele tinha uma mente disciplinada e organizada. As coisas que ele fazia, a forma como ele fazia o que precisava ser feito na hora certa e não ficava procrastinando aquilo, não deixava para depois. Eu lembro muito daquele versículo
que fala que os discípulos vieram falar com Jesus e tal, questionando se ele não estava com fome. E eles ficaram tudo em dúvida, assim, porque eles foram perguntar para Jesus e eles falavam, mestre, tal, você não quer que a gente vai lá, vamos lá ajeitar alguma coisinha para comer? Aí Jesus pega e fala assim, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Pá, 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 isso é uma mente disciplinada, isso é uma mente organizada, tem clareza. Provavelmente Jesus ali, fisicamente falando, ele estava com fome, mas ele estava tão focado, lembra que eu falei? Tão focado, tão focado em fazer a vontade do Pai, que ele disse, não, ei, pera, a minha vontade de fazer a minha, como é que é? Eu vou matar a minha fome fazendo a vontade daquele que me enviou. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, muito cuidado com isso, muito cuidado com as distrações, muito cuidado com as coisas que te tiram do foco, sabe? Se você observar, por exemplo, uma águia acho que é um dos poucos animais que consegue sobrevoar sobre uma tempestade. E é muito legal você pensar que muitas vezes você está embaixo das nuvens, no meio da tempestade, num cenário extremamente caótico. Aí você levanta, você tá no meio da nuvem, não tá dentro da tempestade, mas você não consegue enxergar nada porque está no meio da nuvem. Mas no topo, no mais alto lugar, onde a águia sobrevoa, você consegue voar enquanto está acontecendo a tempestade e enxergar tudo. Você consegue ter clareza, porque você tem uma visão holística de tudo. Então você tá olhando para aquilo e fala assim, né, não, realmente, essa fase que eu tô vivendo não é uma fase boa. Mas o que que vem depois? Qual que é o propósito disso? O que Deus está querendo me ensinar? Isso é uma visão de águia. Você está olhando a tempestade e está pensando, cara, realmente não é fácil, isso não é fácil. Mas eu consigo sobrevoar aqui, eu consigo enxergar o cenário, eu consigo enxergar o que vem depois, eu consigo enxergar o que vem pela frente. Glória a Deus por isso. Sabe que a gente tem essa visão de águia. Para que sejamos disciplinados, isso ajuda a sermos disciplinados. Para que a gente não pare porque está difícil, porque vão haver fases difíceis, mas que a gente continue ali disciplinado e associando a fé à virtude, que é esse algo internamente bom, essa excelência. Tem mais um versículo que eu queria ler aqui com vocês, que é 1 Coríntios, vamos lá, 1 Coríntios 9, do 24 ao 27. Vamos lá, do 24 ao 27. Olha só o que Paulo fala aqui, que interessante, ó. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Pega essa. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem metas. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Olha o que Paulo está falando aqui. Paulo ele está falando, ele está dando um exemplo de atletas que lutam e correm e tal por coroas que são corruptíveis, coroas criadas por homens. Quanto mais nós não deveríamos tornar o nosso corpo como escravo. Ele compara com o atleta, é muito interessante isso. Nós devemos colocar o nosso corpo como escravo. Quanto mais nós, por quê? Porque é uma coroa que é incorruptível. É incorruptível. Isso é muito interessante. Isso é muito profundo. Você precisa entender isso daqui, tá? Colocar o corpo como escravo significa que a sua mente domina o seu corpo e não o seu corpo domina o resto todo. Sabe, irmãos, nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Se a gente, só que o que carrega tudo isso aqui nessa terra é o corpo. Se a gente não tem domínio sobre o corpo, se a gente na hora de acordar não consegue controlar a hora de acordar, isso significa que a gente não está falando o que o Paulo está falando, colocar meu corpo como escravo. Colocar meu corpo como escravo é isso. Sou eu que governo, sou eu que mando aqui. O meu corpo tem que acordar mais cedo para eu ler a Bíblia e eu falar com o Papai do Céu. Percebe? Eu tenho que ter o controle sobre isso. Se eu não consigo controlar isso daqui, eu não estou tornando meu corpo escravo. É um exemplo que eu estou dando, mas existem muitas outras coisas. Então o fato é que é o seguinte: esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Não é fácil. E não é para ser mesmo. Não é para ser mesmo. Que a gente possa refletir sobre isso. Queria convidar você a refletir. De 1 a 10, vou pegar 3 tópicos aqui. Eu quero que você reflita de 1 a 10 hoje. Quanto você se considera uma pessoa disciplinada no sentido de focar nas recompensas,
de longo prazo e não nas recompensas imediatas. Por exemplo, vou dar um exemplo para ficar mais prático essa questão. Você tá querendo emagrecer, você tá querendo ter uma saúde melhor, mas aí você vai ver aquele chocolate ali bonitão na sua frente, aquela sobremesa, ou então uma batata frita com hambúrguer, aparece assim, apareceu, e aí você olha para aquilo e você, o que que você quer? De 1 a 10, quanto você dá conta de ter domínio próprio para rejeitar aquilo, porque você vai ter uma recompensa futura de uma saúde melhor, de emagrecer, enfim, de conquistar os seus objetivos. Quanto você consegue lidar com isso, ou o quanto você prefere a recompensa naquela hora, a recompensa mais imediata do gostinho de comer aquela batata frita com hambúrguer, de comer aquele chocolate. Nessa diferença de 1 a 10, em que escala que você está? Reflita sobre isso. Segundo, uma abordagem holística, tá? Uma abordagem, o que é abordagem holística? Não adianta você ter disciplina só para as coisas que você gosta. Você precisa ter uma disciplina para várias áreas da vida, e a disciplina precisa ser um estilo de vida. Isso é muito importante. De 1 a 10, mais uma vez, quanto que você tem esse controle? Você consegue distribuir bem a disciplina em diferentes áreas? Áreas que não só você gosta, mas que são necessárias, que são importantes para o teu crescimento, desenvolvimento, cumprimento do teu propósito, para fazer o que Deus mandou você fazer aqui nessa terra. De 1 a 10, pega aí. Terceiro, o treinamento funcional. Ou seja, lembra que eu falei lá no início da falsa disciplina? E aí? A tua disciplina hoje, ela é uma disciplina de 1 a 10, bote aí, focada em imagem, em aparência, ou ela tem integridade? Então, numa escala de 1 a 10, reflita nesses 3 pontos, e aí eu vou te trazer um desafio. Você vai criar um hábito, tá? Você vai setar um hábito, pode ser um hábito simples ou um hábito complexo, beleza? E aí você vai setar, eu vou fazer isso daqui em tanto tempo. E você vai fazer um controle, todo santo dia você vai fazer. Experimente setar um horário, né? Colocar um horário para fazer aquilo e experimente a sensação e a vontade de não fazer aquilo e você contornar e mesmo assim fazer o que precisa ser feito, como eu falei aqui no início, ó, eu citei aqui, eu falei, eu não tô nem aí, ó, eu falei assim, ó, eu não tô nem aí porque estão pensando se eu tô afim ou não, se eu tô querendo ou não, se tá bom ou não, se eu vou levar prejuízo, se eu vou levar lucro, enfim, se eu vou ter resultado, se vai ter alguém falando mal, enfim, o fato é que no programa vem rodando, não tô nem aí, não tô nem aí, faz agora, enfim, acho que vocês entenderam essa questão. Experimente isso e crie esse hábito. Amém, Jesus é o Senhor. Acho que esse vídeo vai ficar por aqui. Quero agradecer você que assistiu aí. Deixa o seu like, beleza? Deixa o seu like no vídeo se você gostou. E isso é muito importante, por quê? Porque quando você deixa o like, quando você se inscreve no canal, quando você comenta, o YouTube entende que esse vídeo é relevante. Ele entrega para mais pessoas. Então que essa mensagem de autoliderança seja entregue para mais pessoas, que mais crentes sejam ativados nessa questão da autoliderança, para que a gente tenha líderes fortes, tá? Que vão fazer com que o reino de Deus seja manifestado nessa terra cada vez com maior relevância. Um grande abraço, Jesus te abençoe.